Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem está falando é o professor Renato e na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a industrialização e o desenvolvimento econômico brasileiro. Nós vamos falar inicialmente sobre o que é industrialização, sobre as etapas de industrialização brasileira e conforme a gente for falando sobre a industrialização brasileira e essas suas etapas, nós vamos começar a falar um pouquinho sobre o desenvolvimento econômico brasileiro, passando pelos principais presidentes, né, os principais momentos históricos e as ações e as consequências dessas ações, né, inseridas, obviamente, dentro do período histórico correspondente a cada uma delas. Então, nós vamos falar um pouquinho, né, de um pouquinho da história econômica do Brasil, passando pela industrialização, tendo como plano de fundo a industrialização brasileira. Nós vamos falar isso desde 1500 até aproximadamente o presente momento, né, obviamente com grandes saltos temporais. Afinal de contas, o tempo, né, que as coisas aconteceram, né, acontecem de forma espaçada, longa, né, às vezes muito lenta, muito gradual, e em alguns momentos com mudanças abruptas. E essas mudanças abruptas serão faladas principalmente quando a gente for chegando mais próximo do presente, né, quando a gente já está com uma industrialização mais desenvolvida, né, e os processos são mais rápidos, né, são pautados geralmente por decisões políticas, né, de diferentes tendências. Então, a industrialização brasileira, a gente precisa, só para poder ter um parâmetro, lembrar que o Brasil é considerado um país emergente ou em desenvolvimento. Isso se dá basicamente porque todo o nosso processo de industrialização está industrialmente, tecnologicamente muito atrasado, né, temporalmente falando, ou seja, em relação às principais nações que começaram a se industrializar ao longo ali da primeira revolução industrial no século XVIII. Né? Além disso, também, né, nós tivemos uma série de outras transformações em outras nações que fizeram com que elas estivessem à frente do nosso país em relação ao desenvolvimento industrial, portanto, ao desenvolvimento econômico também. Então, nós somos considerados um país emergente ou um país em desenvolvimento devido a esse processo de atraso que nós vamos falar mais à frente também. Então, as indústrias brasileiras, quando a gente fala como é que elas se desenvolveram a partir de mudanças estruturais, tanto de caráter econômico, algumas de caráter social, uma transformação social como um todo, e outras de transformação política, uma forma de um tipo de decisão, um tipo de ação política, né, que ocorreram principalmente nos últimos 30 anos, né, do século XIX, né, e nós temos uma série de transformações que vão começar a ocorrer a partir desse processo, e aí a gente vai ter a nossa industrialização, principalmente no século XX, né, chegando ao século XXI. Então, a industrialização brasileira, né, se a gente pensar, ela se dá a partir de um conjunto de mudanças que aconteceu especialmente nas relações de trabalho, com a expansão do emprego remunerado, que resultou em um aumento do consumo de mercadorias, a abolição do trabalho escravo, o ingresso de estrangeiros no Brasil, principalmente dos italianos, alemães e japoneses, que vinham de nações já industrializadas, dentre outras nacionalidades, obviamente, né? Que quando eles vieram, eles começaram a povoar também uma série de regiões, né? Ampliando o mercado consumidor, né? E dando uma dinamizada na economia local. Um dos maiores acontecimentos políticos desse momento também é a proclamação da República, ou seja, o fim do Império, o fim, teoricamente, das nossas relações coloniais com Portugal, o que dá uma certa liberdade, um grau de liberdade diferente, que vai fazer com que as políticas feitas aqui no Brasil tenham inicialmente como plano de fundo a tentativa de melhorar aqui mesmo o Brasil, coisa que durante toda a colônia e o império, né, ficava sempre muito ambíguo, afinal de contas, nós éramos governados por elites portuguesas, que obviamente quando propunham alguma transformação tinham como interesse principal, né, os interesses de Portugal e não do Brasil. Então, nós dividimos esses acontecimentos históricos que resultam na industrialização brasileira em 4 grandes etapas e nós vamos abordar rapidamente cada uma dessas etapas. A primeira etapa ocorre entre 1500 e 1808, que é a chegada da coroa portuguesa, né, aqui no Brasil, fugindo de Napoleão. Né? Então, dessa forma, a metrópole não aceitava a implantação de indústrias, né, porque nós vivíamos no que a gente chama de pacto colonial, né, salvo em casos especiais, como engenhos, né, engenhos de produção de açúcar que beneficiavam o açúcar, que era vendido em benefício, obviamente, da coroa. Né? E toda a produção tinha um regime extremamente artesanal, voltado para o pequeno mercado interno, que era muito pequeno. Né? Então, durante toda essa primeira etapa, não existia o desenvolvimento de um processo industrial. Por quê? Porque a coroa portuguesa não permitia, porque se o Brasil se desenvolvesse industrialmente, ele seria um competidor contra Portugal. E Portugal, obviamente, não queria isso. Né? O Portugal queria o Brasil como um distribuidor, né,
e um local onde se capta, se retém, se explora matérias-primas para as indústrias portuguesas. E as indústrias portuguesas vão lucrar com os produtos oriundos do Brasil. A segunda etapa corresponde a uma fase que se desenvolveu entre 1808 e 1930, que ficou marcada pela chegada da família Portugal, né, a família real portuguesa aqui em 1808, né, aí começa a ser permitida gradativamente a permissão para a implantação de indústrias. Afinal de contas, quando a coroa vive aqui, ela vai necessitar de melhores bens. Não, quando a gente fala coroa, a gente está falando da coroa e todo o seu séquito de pessoas que a seguiam, né, a nobreza como um todo. Então eles começam a permitir a implantação de indústrias aqui no Brasil, né, com vários requisitos, né? Tem vários tipos de taxas importadas, né, as taxas tributárias, tudo beneficiando, obviamente, tanto Portugal quanto a coroa portuguesa. Depois que a gente, durante o nosso período, né, de império, ou seja, que nós estamos ali, temos um imperador, né, vivendo no Brasil e imperando no Brasil, mas imperando, obviamente, uma coroa portuguesa, né? A gente tem os ciclos, né? O café, né? Principalmente, né? O ciclo do ouro, o ciclo do café posteriormente, né? Que se torna principal responsável, porque o café é extremamente importante, porque é a partir do café que nós vamos ter o nosso primeiro grande quantidade de capital, dinheiro dentro do Brasil, no Brasil, na mão de diversos tipos de fazendeiros de origem portuguesa, de origem estrangeira e até mesmo brasileiros, mas o dinheiro fica aqui no Brasil. E esse dinheiro no Brasil vai ser o responsável direto pela circulação, pela transformação de uma série de questões importantes. Outro acontecimento importantíssimo, né, em 1850, é o fim do tráfico negreiro, que vai culminar depois em 1888 com o fim da escravidão. Tudo isso vai gerando uma necessidade de atrair imigrantes, ou seja, cada vez menos a mão de obra negra atrai imigrantes. Imigrantes não vêm para trabalhar de forma escrava, vêm para trabalhar de forma assalariada. Com isso, eles vão ter poder de compra. Tendo poder de compra, eles vão poder comprar nos mercados locais, coisas que os escravos não podiam. Portanto, se você tivesse mercadorias para vender, elas seriam vendidas. Então, vai gerando uma certa transformação social que vai criar uma necessidade de se criar indústrias, principalmente indústrias associadas a bens do cotidiano, como comida, roupas e assim por diante. Então, outra coisa importante é que, conforme a economia do café vai entrando em declínio, nós vamos passar por uma série de transformações, principalmente ali no final dos anos de 1920, né, com a crise de 29 nos Estados Unidos, né, fica perceptível de que o Brasil não pode única e exclusivamente depender do café. Portanto, os grandes cafeicultores vão começar a investir parte daquele seu dinheiro que eles ganharam ao longo de toda a vida em novas fontes, né, novas formas de indústria. Por quê? Porque o café era vendido fora do Brasil. Mas enquanto os países da Europa estão em constantes guerras, estão na primeira e vão acabar, né, entrando na segunda no final dos anos 30, né, e acabaram de sair da primeira. Os Estados Unidos, em 1929, tem uma grande crise econômica. Então o Brasil tem os seus principais compradores de café não podendo comprar café. Então o Brasil tem café demais, né, mas sem para quem vender. Então o que os cafeicultores começam a pensar? Eles começam a pensar, olha, a gente tem que começar a arrumar novas formas de fazer dinheiro, mas fazer dinheiro com consumo interno. A gente tem que parar de pensar só em vender para pessoas de fora e começar a vender para pessoas de dentro, brasileiros. E o que a gente vai vender para eles? Vamos começar a vender alguns produtos básicos, né, da necessidade. E aí começam a criar, né, gradativamente as primeiras indústrias. As indústrias associadas à produção de alimentos, de tecidos, velas, sabão, né, produtos sem grande tecnologia, mas que tinham saída dentro do mercado interno brasileiro. Então, nesse sentido, São Paulo se torna o grande centro econômico e financeiro do país exatamente nesse momento, porque era ali que estava o centro, né, da produção de café. Né? Surgem outras e começam gradativamente. Quando você cria uma indústria, obviamente, da indústria surge o comércio, do comércio surgem as indústrias associadas ao serviço, prestação de serviços para esse comércio, prestação de serviços para essa indústria. Então começa a surgir um monte de novas formas de atividades econômicas, que não exclusivamente a agricultura associada ao café. Então a gente sabe que a indústria ela tem um papel muito importante porque ela vai dinamizar a área. E dinamizando a área, ela dá origem à urbanização. Essa urbanização está associada a um monte de pessoas que começam a chegar, né, nessa grande cidade, e aí
a própria cidade em si vai mudando de caráter, porque ela vai ganhando novas formas de atividade econômica, novas formas físicas, né? E aí começa a ter necessidade, quanto mais pessoas, de mais escolas, hospitais, água, esgoto, iluminação, transportes, entre um monte de outras coisas. Então a cidade, graças a essa transformação da política do café para a indústria voltada para o mercado interno, se modifica bastante. Então a gente sabe, então, portanto, é sempre importante lembrar que os lucros do café são a base do investimento na industrialização. Então, como é que era o panorama, né, nesse cenário aí no final do século XIX? Então nós tínhamos pouquíssimas indústrias, né, cerâmicas, tijolos, móveis, tecidos e roupas, que não exigiam grandes investimentos para serem instaladas. Nós temos ainda um período inicial de industrialização. E aí nós chegamos na primeira e na segunda revolução industrial, brasileiras, obviamente, nós não estamos falando das revoluções industriais no sentido global, né? E aí a gente, voltando ao tema, a gente volta ali nos processos históricos a nível mundial que também incentivaram esse processo que a gente acabou de dizer. Né? A Primeira Guerra Mundial entre 14 e 18 envolveu os países europeus, dificultavam as importações, porque o Brasil não tinha para quem vender, o Brasil então começa a passar pelo processo que a gente chama de substituição de importação. Então o que a gente antes comprava, a gente vai tentar produzir aqui. E o que a gente antes vendia, a gente vai tentar modificar para vender aqui dentro. Então a gente vai tentar modificar a nossa produção para vender novos produtos para o mercado interno, e isso a gente chama de substituição de importação. Então, como eu já falei também, entre a década de 20 e a década de 30 tem uma crise mundial, né? Tanto os latifundiários, ou seja, aqueles grandes produtores e banqueiros, passam a investir na produção de mercadorias voltadas para o mercado interno. A gente chama isso de primeira revolução industrial brasileira. Então, em 1930, nós temos essa primeira revolução, né, e temos o início do processo de passagem da sociedade economicamente agrária, né, ou seja, aquela estrutura social, econômica voltada, né, exclusivamente para a produção de café e produção de gêneros agrícolas, voltada agora também para a produção de bens urbanos e industriais, que a gente chama, né, que seria uma produção de mercadorias no geral, né, serviços, comércio e assim por diante. A substituição de importações e o papel do Estado também são importantíssimos para a gente entender como é que se deu a industrialização brasileira. Né? E isso a gente se dá basicamente sobre a terceira etapa, né? Lembrando que a gente já falou das primeiras duas etapas, que tem tempos diferentes. A gente pode perceber que a terceira etapa ali representa apenas 25 anos, mas são 25 anos essenciais para a produção industrial brasileira. Né? Por quê? Ocorre exatamente no momento em que a indústria recebeu muitos investimentos dos ex-cafeicultores e também em logística, né, de produção, como é que vai organizar e assim por diante. Houve a construção de vias de circulação de mercadorias, matérias-primas e pessoas, grandes estradas, ferrovias, né? Os meios de transporte cada vez mais modernos, muitas ferrovias que antes transportavam café começam a transportar não só gêneros industriais, matérias-primas para as indústrias, mas também pessoas que começam a circular mais pelo território nacional, trocam-se culturas, trocam-se conhecimentos, né? E assim por diante. Outra coisa importante é que qual é o papel do Estado? O Estado brasileiro, ou seja, o governo federal, teve um papel importantíssimo no processo de industrialização brasileira. Por quê? Porque ele criou bases importantes, criou indústrias de base muito importantes que a partir delas outras indústrias surgiriam. Então, por exemplo, foram instaladas a Companhia Siderúrgica Nacional. Né? A siderurgia é a base de toda a industrialização, afinal de contas, ela cria ligas metálicas, e a gente sabe que ligas metálicas funcionam para todo tipo de indústria. Né? Nós temos também produção de energia, grandes obras associadas a energias hidrelétricas, grandes estradas sendo abertas para poder interligar não só a produção industrial, mas também o comércio, né, interregional entre todas as regiões do Brasil. Outro exemplo importante no final dos anos 50, no início dos anos 50, desculpa, é a criação da Petrobras, né? Ou seja, uma indústria de energia, uma indústria associada a bens produzidos no Brasil, que vão gerar energia, vão gerar dividendos para o governo, e o governo vai poder usar esse dinheiro para poder investir em mais industrialização, né? Em modernização das cidades e assim por diante. Então, o Estado brasileiro, ou seja, o governo federal, tem um papel importantíssimo, principalmente nesse período que a gente chama de terceira etapa da industrialização brasileira. E essa pessoa, né, o principal agente desse sentido, né, o principal agente inicial, obviamente, é o governo de Getúlio Vargas, né? Getúlio Vargas, famoso, né, por ser conhecido como um dos principais pioneiros da industrialização brasileira, porque é a partir dele, né, que vai se ter essa criação das grandes obras estatais, né, que vão tentar e vão ser
primordiais para o início do processo de industrialização brasileiro, para o fortalecimento da primeira Revolução Industrial brasileira. Né? Então ele cria, por exemplo, a CSN em Volta Redonda, ele cria a Vale do Rio Doce, cria, né, também tem a criação da Petrobras, né, em diversos momentos ali do seu governo. Outra coisa importante que a gente precisa entender é que o Getúlio Vargas também tem um papel primordial na criação da Carteira Nacional de Trabalho, né? Aquela carteira azul que, né, todos os trabalhadores brasileiros utilizam constantemente, tem lá, né, os seus registros trabalhistas. Mas qual é o grande papel disso? Né? Porque a partir disso ele regulamenta uma série de questões importantes, como salário mínimo, férias, 13º, entre outras questões importantes, né, que vão dar poder de compra ao trabalhador. E o poder de compra ao trabalhador, né, é óbvio que é bom para o trabalhador, mas também é ótimo para a indústria, porque trabalhador com dinheiro na mão gasta, e quando se gasta, a indústria ganha lucro. Então, esse papel da Carteira Nacional de Trabalho e da regulamentação das leis de trabalho é extremamente importante. Outro importante, né, agente político, né, que a gente precisa entender é o responsável pela quarta etapa, o início da quarta etapa, que é o Juscelino Kubitschek, que vai começar ali nos anos 50 e vai, né, nós teremos essa quarta etapa até a ditadura militar. Então essa fase promovida pelo Juscelino Kubitschek está associada ao que ele chamou de plano de metas, que basicamente ficou conhecido, né, em toda a história do Brasil como o plano dos 50 anos em 5, ou seja, ele queria modernizar o Brasil, né, em 5 anos, que era o tempo do mandato presidencial, né, como se fosse 50 anos. Então o que ele fez? Ele promoveu uma abertura da economia das fronteiras produtivas, permitiu a entrada de dinheiro na forma de empréstimos, já permitiu dinheiro externo entrar aqui, coisa que não era permitida anteriormente, investimentos, instalação de empresas multinacionais e empresas estrangeiras começaram a chegar no Brasil, e ele, na verdade, ele estava incentivando a internacionalização da economia através do que a gente chama de empresas transnacionais, empresas de outros países, basicamente, que abrem filiais em várias nações. Então, essas empresas vinham para cá por quê? Porque elas eram atraídas por uma mão de obra muito barata, né? Afinal de contas, nós éramos um país ainda em crescimento, em processo de crescimento, né? Com pouca escolarização, né? Então a mão de obra era muito barata e uma abundância de matérias-primas, afinal de contas, o território brasileiro é vasto, gigantesco, nós temos qualquer tipo de matéria-prima, basicamente, nós temos no nosso território, né? E aí começaram a vir uma série de industrializações, e aí, obviamente, essas indústrias se colocaram dentro daquela região onde já havia um certo desenvolvimento econômico, né? Afinal de contas, eles não poderiam também, essas indústrias não iam se colocar no meio do nada, né? Que teriam que levar estrada, luz, água, tudo para aquela região. Então, elas, obviamente, se colocam ali principalmente na região próxima a São Paulo. E aí vão se desenvolver as áreas metropolitanas, tanto de São Paulo, quanto do Rio de Janeiro, quanto de outras capitais, nesse governo do Juscelino Kubitschek, que é importante também e é considerado a quarta etapa da industrialização brasileira. Então, continuando a nossa análise sobre a industrialização e o desenvolvimento econômico do Brasil, nós vamos agora, através de alguns gráficos e mapas, entender como todo esse processo que foi descrito ao longo das últimas aulas, né, teve importância e significado no espaço brasileiro e como ele se distribui no espaço brasileiro e quais são os seus principais impactos diretamente nesse espaço. Né? Então, a gente viu, ao longo de todo o processo recente de redemocratização, né, a taxa de crescimento do PIB crescendo gradativamente. A gente pode ver ali entre o governo do Collor, né, e o governo, né, mais recente entre Lula e Dilma, né, um processo de estabilização do crescimento gradativo do Brasil, coisa que não era muito comum nos anos anteriores, que a gente via, né, uma verdadeira montanha-russa, né, entre o momento de crescimento do início da ditadura militar e a década perdida dos anos 80. E a gente vê um processo de estabilização graças principalmente aos processos de estabilização econômica e controle da inflação que a gente discutiu anteriormente. Outra coisa importante da gente entender é que uma das questões mais importantes para o futuro em relação ao desenvolvimento, né, como a gente discutiu lá no início da aula, que a gente falou que o Brasil é um país emergente, portanto não está no rol, né, dos países que são chamados de desenvolvidos. E um dos fatores primordiais para isso, né, é a questão do desenvolvimento e da parcela de gastos públicos associados à pesquisa que geram, obviamente, desenvolvimento. E a gente pode ver nesse mapa aqui que, apesar do Brasil hoje em dia ser considerado um dos países emergentes, é um país que gasta muito pouco com a pesquisa e o desenvolvimento de novas tecnologias, de novas formas, né, de produção, para tentar
ampliar o seu crescimento econômico sem que seja exclusivamente atrelado a outros países. Então a gente pode perceber aqui que o Brasil, né, entre os países, né, a gente pode ver que nós estamos muito atrás, a partir da análise da nossa coloração aí, nós podemos ver que nós estamos muito atrás no nível de investimento. Portanto, se nós não investirmos, né, como foi feito lá no processo inicial da nossa industrialização pelos cafeicultores, dificilmente nós sairemos dessa zona que nós nos colocamos como um país em desenvolvimento ou um país emergente. É preciso, portanto, que amplie-se o desenvolvimento através da ampliação do gasto público com pesquisa, do gasto privado também, mas é importante do gasto público. Outra questão importante que a gente viu ao longo de todo o processo de industrialização brasileira, né, um processo muito segmentado em algumas regiões. A gente pode ver ali uma mancha muito forte em São Paulo, né, que gera um forte peso na economia nacional, algumas áreas, né, próximas ali a Belo Horizonte, Rio de Janeiro, mas a gente pode ver que a economia industrial brasileira, que é uma base importante da nossa economia, é bastante dispersa. Além de ser bastante dispersa, né, nós temos uma concentração que representa grande parte de toda a nossa economia num único lugar, principalmente num único estado, né, sendo São Paulo representando cerca aproximadamente de 30% de toda a economia nacional. Então a gente vê que existe uma desigualdade econômica baseada na desigualdade industrial, que é fruto do processo de desenvolvimento que a gente discutiu ao longo de todas as últimas aulas. E outra coisa importante quando a gente fala é que toda essa concentração industrial, né, também gera um processo de poluição. Né? A poluição aumentou muito em decorrência do avanço da industrialização e da urbanização. A gente sabe disso principalmente nesses grandes centros do Sudeste e do Sul. Né? E sua escala deixa de ser local para se tornar planetária. Né? Gradativamente, quando a gente fala de industrialização, nós estamos falando de planeta como um todo. Né? Isso não apenas porque a indústria é a principal responsável pelo lançamento de poluentes no meio ambiente, mas porque, como a gente sabe, a industrialização de uma região acarreta em sua urbanização, né, com grandes concentrações humanas em algumas cidades. Então, essa aglomeração urbana, ou seja, a quantidade de pessoas, de indústrias num só lugar, é uma fonte de poluição e implica uma série de problemas ambientais, como acúmulo de lixo, né, volume de esgoto, emissão excessiva de gases poluentes, congestionamento, tráfego, entre uma série de outros problemas. Bom, quando a gente fala do nosso processo de desenvolvimento econômico, né, nós já estamos falando um pouquinho sobre o nosso processo de industrialização, nós precisamos falar um pouquinho sobre a história, né, uma breve abordagem sobre a história política de alguns momentos, né, do Brasil. Então a gente precisa entender alguns momentos e a gente vai falar um pouquinho sobre o período que antecede a ditadura militar, né, para depois a gente entrar no período da ditadura militar e no período de redemocratização do Brasil, para a gente entender como que esse processo de industrialização vai ganhando novas formas, né, no cenário mais geopolítico, no cenário mais político de política internacional, né, e como que isso vai transformando e modificando a sociedade brasileira, dando a ela os caráteres e as formas que a gente consegue enxergar até hoje. Então, quando a gente fala de industrialização brasileira, né, nós estamos falando de um segundo momento, né, desde a ditadura militar até a redemocratização, nós temos que falar um pouquinho dos antecedentes, né? E dos antecedentes nós precisamos falar basicamente do governo Jânio Quadros, né? E de todo o processo, né, o entreveiro político que deu origem, né, ao governo do João Goulart, que vai ser em sequência, e o processo do golpe da ditadura militar, né? Esse presidente chamado Jânio Quadros, né, conhecido também como presidente Vassourinha, surge num processo, né, de crescente dívida externa brasileira, oriundo do processo, né, de endividamento que vem caminhando rapidamente ao longo dos últimos processos que a gente acabou de discutir. Então existe uma alta dívida externa, oriunda principalmente da industrialização promovida pelo Juscelino Kubitschek, e aí o Jânio Quadros surge, né, no cenário político, né, como o cara que vai moralizar as questões. Então ele cria a ação moralizadora, que iria moralizar, que iria, né, fazer acontecer, acabar com a corrupção, acabar com a dívida externa, né? E aí começa, obviamente, junto com a moralização econômica, vem a moralização dos costumes, né? Uma série de proibições, né? Como proibição de uso de biquínis, consumo de bebidas alcoólicas de alto teor, corrida e apostas, né? Só que isso, obviamente, né, no cenário cultural brasileiro, isso não tem grande efetividade, né? E aí a gente tem uma questão importante e controversa dentro da política que vai dar origem à sua renúncia, né? E aí vai dar origem a todo o processo que a gente vai chegar até a ditadura militar. Então ele
propunha, né, basicamente, uma política externa independente. Então ele se aproximava com a China, né, que já tinha passado pelo movimento de transformação cultural, né, associado à Revolução de caráter comunista. Ele reata as ligações com a União Soviética no meio de um cenário de Guerra Fria, né, ele condecora o Che Guevara, né, e todas essas ações, né, do Jânio Quadros, que era um presidente bastante controverso, incomodavam os Estados Unidos, né? E aí, basicamente, ligavam e ameaçavam, né, que o Brasil estava caminhando para o comunismo graças a uma série de ações, né? E isso vai gerar uma instabilidade política que vai fazer com que o Jânio Quadros renuncie. E aí quem assume nesse momento é o vice, que é o João Goulart. Lembrando que naquela época, né, se votava tanto para presidente quanto para vice-presidente. Portanto, não existia laços políticos necessários entre o presidente e o vice-presidente. E o João Goulart, né, ele se declarava socialista e ele é eleito, né, como vice-presidente. E, obviamente, como ele se declarava socialista, né, o Congresso, que já tinha pressionado o Jânio Quadros para poder renunciar, né, impede a questão, a posse, né, do João Goulart, e aí o João Goulart vai ingressar junto com um monte de outros agentes políticos importantes da nossa história no que a gente chama da campanha da legalidade, que vai tentar dar um ar de legalidade, que se cumpra a Constituição, que o vice assuma. Né? E aí o vice vai assumir, né? E aí esse governo vai ser marcado pela radicalização. Obviamente que eu coloquei radicalização entre aspas aí, porque isso é óbvio que é uma radicalização, né, para as elites, né? As elites não querem esse tipo de radicalização porque perderiam todos os seus grandes benefícios, né? Por exemplo, porque o Jango, né, conhecido como Jango, o João Goulart, né, ele tinha algumas propostas que ele chamava de reformas de base, como, por exemplo, a reforma agrária, que era redividir terras ociosas, que iria impactar diretamente, né, os grandes latifundiários, uma reforma tributária e uma reforma eleitoral, ou seja, iria tentar diminuir a diferença entre a taxação dos ricos e a taxação dos pobres, ou seja, para que ricos pudessem pagar mais e pobres pagar menos, né? Outros tipos de taxações importantes também, né? Propunha reformas urbanas que iriam impactar diretamente, né, na vida, na forma como a sociedade tinha se estruturado ao longo de todo o processo de desenvolvimento brasileiro, né? E aí, segundo os militares e segundo uma elite, o Jango guinava o país para o comunismo, né? E aí começa a ter uma série de organizações, né, da elite, com a igreja, com uma série de outros grupos políticos que vão gradativamente minando as reformas de base e tentando destituir o poder do João Goulart. Né? Então, a Marcha da Família com Deus e pela Liberdade é um dos movimentos, né, mais importantes disso, porque cria todo um grupo e dá um caráter de que a deposição, o fim do governo João Goulart era uma vontade popular, obviamente que era uma vontade de uma elite, né, e o povo, né, ia à barca disso tudo, né, e com o apoio dos Estados Unidos, finalmente nos anos 60, em 1964, com grupos midiáticos, né, e grande parte de uma sociedade, principalmente, né, a elite que dita, né, as narrativas através da imprensa, através, né, dos jornais e assim por diante, os militares impõem o governo militar e o João Goulart ele se exila, né, fora do Brasil, e aí nós vamos ter o início do período mais trágico da nossa história recente, que é o período da ditadura militar. Bom, quando a gente fala de período militar ou de ditadura militar, né, dentro desse cenário de desenvolvimento econômico, de processo de industrialização brasileira, né, nós precisamos retomar alguns pontos, né, principalmente associados a alguns termos clássicos que aparecem quando a gente fala sobre esses momentos, né, da nossa história. Nós vamos falar um pouquinho de período militar até o processo de redemocratização, para depois a gente fazer algumas análises, né, sobre o contexto geral da industrialização brasileira. A ditadura militar, né, a gente já contou todo o processo, né, que culminou na instauração desse período, né, se dá basicamente a partir dos anos 60, no início de 1964, né, com uma série de transformações no cenário econômico, né, nós não vamos abordar muito as questões culturais políticas, né, isso vai ficar para outros momentos, mas com uma série de transformações no cenário econômico, como a intensificação da entrada de empresas e capitais de origem estrangeira, afinal de contas nós tínhamos os Estados Unidos amplamente favorecidos, né, e apoiadores desse processo, né,
que isso vai gerar comprometer o crescimento autônomo do país. A gente sabe disso, a gente vai perceber isso só no momento da redemocratização, né, que resultou no incremento da dependência econômica do Brasil, tanto na questão industrial, tecnológica e até mesmo na questão política como um todo. Ou seja, o Brasil, durante todo esse processo, recebe muito dinheiro de fora, muito investimento de fora. Obviamente, esse processo tem contrapartidas e nós ficaremos muito dependentes de uma série de investimentos, porque durante todo esse processo a gente não consegue crescer sozinho. Então, nós vamos falar do primeiro período importante, né? Que é o período que a gente chama, que tem esse nome chamado de milagre econômico, que vai acontecer entre 1968 e 73. É importante a gente lembrar que entre 64 e 68, nós ainda estamos no processo de implementação do processo de ditadura militar. Então, os eventos econômicos e políticos ainda estão dentro do plano secundário, né? A questões estão muito mais voltadas ao estabelecimento, né, e à readequação política, né, feita pelos militares em relação ao que eles pretendiam, que é o controle, né, completo da população, das instituições políticas, da economia e assim por diante. Então, esse milagre econômico, né, está associado a um programa de ação econômica, né, que chamava-se PAEG, né, que foi feito na gestão do presidente Castelo Branco, né, do ditador Castelo Branco. Então, a PAEG previa incentivos das exportações, abertura ao capital exterior, bem como a reforma nas áreas fiscal, tributal e financeira. E isso, basicamente, tinha como plano de fundo, né, uma ideia que ficou muito famosa nesse momento, feita por um grande economista, né, um economista da época, que era símbolo de todo esse processo, que chamava-se Delfim Neto. E, segundo ele, né, essa frase que ficou, e ela tem várias formas de ser dita, aparece em diversas formas em vários livros, né, mas ele dizia basicamente que o bolo precisava crescer para depois ser repartido, né? Portanto, o Brasil precisava primeiro crescer economicamente para depois, né, essa divisão e esse crescimento ser repartido por grande parte da população. O que a gente percebe é que por trás disso tudo, na verdade, tinha uma intenção de crescimento, mas que esse crescimento não necessariamente deveria ser para todos, para alguns. E esses alguns depois repartiriam, se é que esse depois de fato chegaria. Então, além dessas medidas de incentivo, né, essa ideia de milagre econômico foi concretizada por meio de grandes obras, né? Isso também tinha um caráter, né, cultural, um caráter de mostrar que o Brasil era um país do futuro, né? E aí, o que eles faziam? Grandes obras, estradas, hidrelétricas, né? E esses recursos para você fazer essas grandes obras, para demonstrar para o mundo inteiro que o Brasil estava mudando, era feito a partir de empréstimos internacionais. Pediam-se dinheiro para grandes bancos, para outros países, para as instituições financeiras como o FMI, né? E isso, obviamente, deveria ser pago em outro momento. Isso amplia muito, né, a dívida externa brasileira. Esse fim desse milagre econômico se dá principalmente a partir da crise do petróleo em 1973, quando vai ter um processo, né, de conflito armado no Oriente Médio, que vai fazer com que o preço do petróleo vá às alturas, e quando o preço do petróleo vai às alturas, né, o processo, né, de milagre econômico, que estava amplamente pautado nas economias externas, afinal de contas, a gente precisava de dinheiro de outros, né, esse milagre econômico vai para o abismo, né, afinal de contas, e a realidade vai nos bater, né? E outra coisa importante era a propaganda por trás disso tudo, né? Dizer que era um milagre econômico, dizer que o Brasil era o país do futuro, dizer que o Brasil, através das grandes obras, que era um país moderno, que ia para frente, também criava uma ideia de aceitação, né? Tentava criar uma aceitação do período, né, mais controverso, né, e mais violento da ditadura militar, que se inicia exatamente no ano de 68. Então, essa ideia de milagre econômico se contrapõe também ao período mais violento da história, né, talvez política recente do Brasil. Então, quais são os principais que a gente pode, se a gente puder dizer alguns pontos positivos e alguns pontos negativos, nós vamos falar de alguns pontos positivos primeiro, que são a construção de obras importantes, né? Por exemplo, a Ponte Rio-Niterói, a usina de Itaipu, né, que até hoje, né, são extremamente importantes, a Ponte Rio-Niterói para o funcionamento, né, da grande metrópole do Rio de Janeiro, né, a usina de Itaipu para a produção energética do Brasil como um todo. Isso acelera a industrialização, afinal de contas, esse dinheiro que vem, né, e as grandes obras de infraestrutura criam condições de base para que novas indústrias surjam. Outra coisa importante é o incentivo da indústria da construção civil, né, com a criação do sistema financeiro habitacional, ou seja, a construção civil, que desde a ditadura militar até o período atual é um dos grandes movimentadores da economia nacional, começa aí a partir da criação de um sistema de financiamento, né, a partir do FGTS.
E aí pontos negativos o aumento da pobreza, afinal de contas o bolo precisa crescer, mas não cresce inicialmente para todo mundo. A inflação aumenta também a níveis muito grandes, porque quanto mais se usa, né, dinheiro vindo de fora, e principalmente depois da crise do petróleo, né, tem que se pagar isso, e o Brasil não tem como pagar isso, né, vai se imprimindo papel moeda, dinheiro, né, e esse dinheiro não tem lastro, não tem significância real nenhuma, portanto o dinheiro passa a valer cada vez menos, né. Outra questão importante é a redução do poder aquisitivo do trabalhador pobre, né, principalmente o bolo precisa crescer, mas não cresce para todos, né. Outra coisa também, nesse momento de milagre econômico, para poder se investir nessas grandes obras, se enxuga o máximo possível o investimento em saúde, educação e previdência social, né? Portanto, essas questões não têm grande ampliação. A desvalorização da moeda, como a gente já disse, associada à inflação, o aumento da dívida externa oriundo da grande quantidade de empréstimos para promover essas grandes obras, a corrupção e favorecimento de empreiteiras ligadas ao governo, coisa que a gente vê até hoje, mas não começou hoje, começou, né, lá num processo de ditadura militar. E outra coisa que a gente falou já no início é aquela dependência do empréstimo no exterior, portanto, aquele crescimento não autônomo. O Brasil cresce à custa de outros, né? E quando esses outros não conseguem custear, né, e emprestar dinheiro para o Brasil fica, além de dever dinheiro, fica sem crescimento, sem ter como pagar, investir, né, e quitar todas as suas dívidas. E aí, para fazer isso, ele vai investir em papel moeda, vai desvalorizar e vai gerar uma série de crises econômicas dentro do Brasil. E aí essas crises econômicas vão dar origem, né, no final, todo o processo, né, de milagre econômico e a sua não realização, principalmente a sua queda, o seu declínio gradativo a partir do final dos anos 70, no início dos anos 70, né, vai culminar no que a gente chama de década perdida, que é basicamente a década dos anos de 1980, né? Esses anos 80 são considerados uma década perdida para o Brasil e para a América Latina como um todo, porque assim como o Brasil, a América Latina, nós temos um processo político muito semelhante, né? Temporalmente falando assim, né? Tudo que aconteceu no Brasil estava acontecendo paralelamente, né? Ou concomitantemente também em alguns outros países da América Latina. E essa denominação de década perdida é utilizada para explicar os efeitos do fim do período que a gente chamou ali de milagre econômico. Então, durante esse decênio, ou seja, esses 10 anos, o governo deixou de ser o principal investidor, né? E o empresariado não tinha como fazer frente às despesas. Então, houve ainda o aumento da dívida externa, que a gente já disse, da pobreza e da redução das exportações. Afinal de contas, nós vivemos um período de crise da produção. Então, o Brasil ficou mais dependente ainda do capital estrangeiro e a indústria estagnou, parou, né, de crescer e de ser competitiva, né, em relação aos outros. Né? E a gente já está falando de um período cada vez mais global, de intensa competição entre as nações, entre as empresas, né? E todo esse processo fez com que os governos, né, reduzissem os salários, né, para tentar enxugar a folha salarial, enxugar os gastos, né? Isso diminuiu, né, o poder aquisitivo, o poder de compra, né, da população, e esse poder de compra diminuiu a quantidade de comércio feito, né, em todas as grandes capitais, todas as regiões, ou seja, o país como um todo ficou parado durante aproximadamente 10 anos sem crescer, né? E isso obviamente vai gerar um processo de atraso econômico muito grande, principalmente no início dos anos 90, né? Isso aumenta o desemprego, aumenta a miséria da população, né? Várias faixas da população começam a entrar e decair de faixa, né? Daquelas faixas salariais que a gente chama de classe A, B, C, D, né? Então nós temos uma série de processos importantes que estão extremamente ligados a todo o processo que a gente vem discutindo ao longo de todas as aulas, desde a questão lá inicial com o JK, né, que a gente já falou um pouquinho da entrada de multinacionais, né, aquele período conturbado, né, do Jânio Quadros e do João Goulart, né, a ditadura militar, né, e o seu início ali de grandes obras de gastança, né, e obviamente nós estamos pagando nesse momento nos anos 80 esses períodos, né, que vão ali desde o final dos anos 50 até o início dos anos 70, chegam na década de 80 e são cobrados ao Brasil, e é por isso que são chamados de década perdida. Continuando nossa análise sobre o desenvolvimento econômico, né, pautado na industrialização do Brasil, né, nós vamos falar um pouquinho agora sobre o processo de redemocratização através de uma análise bastante resumida, né, de alguns dos principais feitos e ações políticas vindas dos primeiros presidentes oriundos desse processo, né, para a gente poder entender como que o Brasil vai se inserindo nesse atual cenário, né, pós o período de ditadura que a gente falou na aula anterior.
Então, os primeiros presidentes do Brasil democrático, poderíamos dizer assim, foram Tancredo Neves e José Sarney. Né? Lembrando que Tancredo Neves foi eleito de forma indireta, né? Mas morreu, né? Antes de poder de fato assumir a presidência do Brasil, né? Dando papel e dando lugar ao José Sarney. E o principal questão, né, o principal problema do Brasil vinha exatamente do processo daquele processo de início da chamada década perdida que a gente falou na última aula, né? E a principal atividade, necessidade era de controlar, né, os gastos públicos, controlar, né, o que a gente chama de processo de inflação que vinha crescendo gradativamente. Né? Então, basicamente, foram lançados uma série de planos ao longo de todo o final dos anos 80 e início dos anos 90 para tentar controlar esse que era o principal problema do Brasil, o problema da inflação, né, e do controle, gastos e etc. Então, o Plano Cruzado foi uma adoção de políticas de controle de salários, de preços, já congelou tudo, né? E com isso o governo esperava conter o desenfreado processo de inflação, que é aquele processo de aumento gradativo dos preços, que assolava a economia brasileira e fazia com que a população perdesse poder de compra. No primeiro momento, assim que foi lançado, esse plano cruzado de fato deu muito certo, né? Mas o problema é que durou muito pouco. Né? E o que aconteceu foi que gradativamente novos planos, né, com o mesmo sentido de tentar enxugar, né, controlar gastos, diminuir custos e controlar a inflação gradativamente foram sendo lançados, como por exemplo o Plano Bresser e o Plano Verão. Né? E a economia brasileira de fato não conseguia vencer o seu problema inflacionário porque não existia, né, além da questão do pouco comércio interno devido à alta inflação, né? Também o Brasil não tinha uma potência industrial tão grande para poder fazer frente e vender para outros lugares, trazendo investimentos, né? Porque nós vivíamos um cenário, né, muito desolador desde o fim da ditadura militar, né, do processo de início daquela década perdida, até mesmo, né, que se inicia, como a gente já viu, naquele processo de fim, na verdade, do que eles chamam do milagre econômico. Então, desde do meio dos anos 70 até, né, o início dos anos 80 e os primeiros anos do início dos anos 80, o Brasil vinha num processo de atraso econômico extremamente atrasado, né? E esse atraso econômico, né, junto com uma série de dívidas externas associadas ao processo de empréstimos que foi feito durante todo o governo da ditadura militar, tudo isso fez com que o Brasil não conseguisse crescer economicamente, trazer investimentos, e não trazendo investimentos, né, não conseguia aquecer o seu mercado interno, né, com isso a inflação ia crescendo, crescendo e crescendo. Um dos grandes marcos já políticos desse processo ali do governo Tancredo e do governo Sarney foi a Constituição Cidadã de 1988, que foi extremamente importante porque, além de diversos marcos legais, cidadãos e etc., deu direito ao voto direto, né, que foi em 1989 nós podemos votar pela primeira vez para eleger um presidente que não seria eleito de forma indireta pela Câmara, como foi feito no caso do Tancredo Neves. Então, nosso primeiro presidente foi o governo e foi capitaneado pelo Fernando Collor, né, que fez o governo Collor entre os anos 90 e o ano de 1992, né, que na verdade foi impeachmentado em 1992, por isso não deu continuidade ao seu governo. Né? Um dos principais motivações, né, do Fernando Collor em assumir a presidência era combater exatamente o mesmo processo. Né? Segundo ele era o caçador de marajás, que ia acabar com tudo isso que estava aí, né? Um discurso, né, que já existiu, né, de certa forma, em diversos momentos da história brasileira, né, desde o passado ao presente até os dias de hoje, né? E nós conseguimos ver, né, que ele queria basicamente controlar, né, os gastos públicos, né, controlar a inflação, né, e acabar com a corrupção, um monte de questões, né, de cunho político que ele dizia que faria. E aí ele instituiu o que a gente chama de Plano Collor, que trouxe uma série de medidas drásticas, e a mais famosa dessas medidas foi exatamente aquela que politicamente o derrubou, né? Que basicamente foi o confisco dos valores depositados nas poupanças, ou seja, todo mundo que tivesse um dinheiro depositado na poupança, que nesse momento a gente poderia dizer que seria acima de 17 mil reais, poderia utilizar esse dinheiro de 17 mil reais, mas o que fosse além disso seria confiscado pelo governo, para que o governo usasse para movimentar a máquina pública e assim por diante. O problema é que quando isso foi dito, né, pelos órgãos de imprensa, até mesmo pelo governo, houve um corre-corre geral, todo mundo querendo tirar dinheiro do banco, né, quem tinha mais dinheiro, obviamente, né, para que o dinheiro não fosse utilizado pelo governo, né, você não sabe, não se tinha garantias de como esse dinheiro voltaria para você e assim por diante.
E, obviamente, essa medida, né, acabou com as pretensões políticas do Collor, né, que basicamente foi diminuindo a sua capacidade de fazer contato, né, com os demais órgãos políticos, com as demais instituições políticas, né, o que acarretou gradativamente no seu impeachment em 1992. Então, esse plano ainda incluiu ações como congelamento de preços e de reajustes salariais, redução das tarifas alfandegárias, né, até teve um processo, né, de sucesso no combate da inflação, uma vez que afetou diretamente o consumo, diminuiu gradativamente o consumo, diminuiu a inflação. Só que acabou fracassando, a inflação volta a crescer, né? E a situação política dele não era nada fácil, e aí ele é impeachmentado em 1992. E aí, entre 92 e 94, né, o governo Itamar Franco, que ficou muito conhecido por um dos seus planos que até hoje funcionam, que é o Plano Real, né, que foi gradativamente capitaneado pelo Itamar Franco, né, e associou basicamente ao controle e estabilização da economia através do controle da inflação, né? E basicamente esse plano era dividido em algumas etapas. Consistia em, primeira coisa, estabilizar as contas públicas, reduzir gastos, aumentar a arrecadação através, né, de novas formas de impostos e assim por diante. Lançar uma moeda virtual para preparar a transição lenta e gradual, para que não fosse abrupta e muitas pessoas não perdessem dinheiro, né? E gradativamente eles conseguiram diminuir a inflação, né, nos anos que foram na sequência, depois do Itamar Franco, também o Fernando Henrique. Mas, em contrapartida, o Plano Real aumentou o desemprego, manteve o poder de compra no trabalhador nivelado por baixo. As pessoas, né, a inflação estava controlada, o preço dos produtos não aumentava muito nem diminuía muito da noite para o dia, só que a questão é que as pessoas mesmo assim ainda não podiam comprar, a grande maioria da população. Ainda assim, o fim da inflação alta acabou gabaritando o Fernando Henrique Cardoso, que seria, né, por ser o ministro da Fazenda do Itamar Franco, né, um dos responsáveis diretos pela ação política do Plano Real, seria alçado, né, e seria um grande nome político para a eleição do ano seguinte, né, que o fez presidente do Brasil entre 1995, né, quando ele assume, eleito em 94, e 2002. Né? Então, em seu primeiro mandato, ele deu a continuidade ao processo de reformas estruturais, com a finalidade de evitar a volta da inflação, que era basicamente isso, né, que era o problema do Brasil nos últimos 10 ou 15 anos, né, procurando deixar sempre a economia estável. Durante esse mandato, o presidente pautou pelas ações de políticas neoliberais. É um novo processo que vinha surgindo desde os anos 80, né, ali na Europa, e vem chegando com muita força no Brasil, né, a partir dos anos 90, principalmente com o Fernando Henrique. O que são as práticas neoliberais? As políticas e práticas neoliberais basicamente significam tentar diminuir a porcentagem e a quantidade de ações do Estado perante a economia. E aí uma dessas principais formas é vender tudo que for do Estado, vender para o Estado ser o mínimo possível, ou seja, o Estado agir o minimamente possível para que a mão invisível do mercado movimente a economia. E aí ele vende uma série de estatais, empresas brasileiras, daquelas que a gente já viu, que foram criadas lá no início do governo Vargas, né, que foram a base de sustentação do processo de industrialização brasileira, como, por exemplo, a Vale do Rio Doce, entre outras grandes e importantes empresas, para tentar arrecadar fundos, diminuir gastos e, com esses fundos, movimentar a economia. Né? Então, Fernando Henrique Cardoso, no final de tudo, conseguiu controlar a inflação, né? Entretanto, durante seu governo, a distribuição de renda continuou muito desigual. Portanto, o Brasil não tinha, como a gente já disse ali no governo Itamar Franco, né? O Brasil não tinha um processo mais de inflação muito grande, mas grande parte dos grandes ricos, né, concentravam uma grande quantidade de dinheiro, enquanto a maioria da população brasileira era muito pobre. Existia uma desigualdade brutal de renda, né? Então, o que aconteceu foi que o Brasil ficou, durante esse muito tempo, muito atrasado, né, e com uma parcela da população não inserida dentro do mercado formal. Então, nós tínhamos um país que estava sem nenhuma grande instabilidade econômica, mas que grande parte da população não participava da economia ativamente, pois não tinha salário, os salários eram baixíssimos, viviam no nível de miséria e assim por diante. Além disso tudo, né, todo aquele processo de empréstimos, né, que foi acontecendo ao longo de toda a ditadura militar, quando chega nesse momento e ainda nós temos mais empréstimos, né, os juros desses empréstimos estão altíssimos. Então, grande parte de tudo que é produzido no Brasil, do produto interno bruto, está aí para pagar dívida externa, né, oriunda da ditadura militar e de todos os governos que seguiram em diante, que continuaram pegando dinheiro emprestado do Fundo Monetário Internacional, do FMI,
para poder pagar as suas contas, né, enquanto o processo de inflação e a industrialização brasileira e a economia brasileira não avançavam. Então, nós temos esses fatos importantes de controle da inflação, mas de permanência das desigualdades sociais muito brutais. E aí, logo depois do governo Fernando Henrique, nós temos o governo Lula, que dura aí durante 2003 e 2010, né, e continuou, né, ao contrário do que muito se fala, ele continuou exatamente com algumas práticas do governo anteriores, que eram governos, né, de tendências políticas bastante distintas, né, mas com práticas muitas das vezes semelhantes. Né? Então, manteve a inflação controlada e o real bastante estável, ao contrário do que se pensava, de que a economia com o governo Lula ia degringolar no início, assim que ele assumisse. Na verdade, a economia continuou bastante estável. Né? E aí uma coisa importante é que, contando com um cenário favorável, num processo em que China e Índia começam a crescer, né, com uma série de subsídios internos e precisam muito de matéria-prima, né, o Brasil, como um grande fornecedor de matéria-prima, o Brasil começa a vender muitos produtos lá para fora e começa a ter um superávit comercial, ou seja, ganhar bastante dinheiro. E esse dinheiro que começa a entrar no Brasil é extremamente importante para fazer algumas das modificações e transformações mais importantes e características desse governo, né, que foi você, com mais dinheiro entrando na nossa economia, foi possível diminuir uma série de impostos, né, principalmente para classes mais baixas. Outra questão importante também foi possível aquecer o mercado interno através de uma série de indústrias, né, e processos de fomento, como Fome Zero, Bolsa Família, que basicamente seria uma espécie de dinheiro, né, dar uma certa quantidade de dinheiro para as pessoas de classe mais baixa, para que essas pessoas pudessem incentivar o mercado interno nas suas pequenas regiões, ou seja, quem ganhava lá uns 100 reais, 200 reais, conseguiria comprar na vendinha, na padaria do lado, no mercadinho do lado, e isso ia aquecer a economia regional. E esse aquecimento da economia regional aqueceria a economia maior e assim por diante, movimentando a economia como um todo. Então, essa movimentação de economia vinda da base foi extremamente importante porque deu poder de consumo às classes mais baixas e aí conseguiu gradativamente movimentar a economia, diminuindo algumas das mazelas sociais que são, né, históricas do Brasil, e criou-se uma imagem de que o Brasil seria, de fato, um país que estava caminhando para o futuro, diminuindo, né, os abismos sociais, diminuindo as desigualdades, diminuindo a pobreza extrema, né? O que resultou numa visão do Brasil como um país do futuro novamente. Tanto é que, durante todo esse processo, uma série de grandes eventos começam a chegar no Brasil, né, como, por exemplo, através de investimentos estrangeiros. Tudo isso é importante, porque as empresas querem surfar nesse momento do Brasil. Então, o Brasil, entre 2013 e 2010, surfou uma boa onda econômica, né, vinda de um cenário internacional importante, e com isso mais dinheiro começou a entrar, porque quando um país está bem economicamente falando, as empresas que estão nele também começam a ganhar, porque o consumo está acontecendo, a inflação está, né, assegurada, né, não tem grandes riscos, né, desse dinheiro sumir, né, por algum processo político e algum processo econômico que faça esse tipo de questão. Então é importante que a gente entenda isso. E aí o Brasil se torna ali um centro, né, e começa a ser visto no cenário mundial como um país do futuro, né, de fato, recebendo Copa do Mundo, Pan-Americano, né, entre outros grandes eventos. Então, continuando nossa análise sobre a industrialização e o desenvolvimento econômico do Brasil, nós vamos agora, através de alguns gráficos e mapas, entender como todo esse processo que foi descrito ao longo das últimas aulas, né, teve importância e significado no espaço brasileiro e como ele se distribui no espaço brasileiro e quais são seus principais impactos diretamente nesse espaço. Né? Então, a gente viu, ao longo de todo o processo recente de redemocratização, né, a taxa de crescimento do PIB crescendo gradativamente. A gente pode ver ali entre o governo do Collor, né, e o governo, né, mais recente, entre Lula e Dilma, né, um processo de estabilização do crescimento gradativo do Brasil, coisa que não era muito comum nos anos anteriores, que a gente via, né, uma verdadeira montanha-russa, né, entre o momento de crescimento do início da ditadura militar e a década perdida dos anos 80. E a gente vê um processo de estabilização graças principalmente aos processos de estabilização econômica e controle da inflação que a gente discutiu anteriormente. Outra coisa importante da gente entender é que
Uma das questões mais importantes para o futuro em relação ao desenvolvimento, né, como a gente discutiu lá no início da aula, que a gente falou que o Brasil é um país emergente, portanto não está no rol, né, dos países que são chamados de desenvolvido. E um dos fatores primordiais para isso, né, é a questão do desenvolvimento e da parcela de gastos públicos associados à pesquisa que geram, obviamente, desenvolvimento. E a gente pode ver nesse mapa aqui que, apesar do Brasil hoje em dia ser considerado um dos países emergentes, é um país que gasta muito pouco com a pesquisa e o desenvolvimento de novas tecnologias, de novas formas, né, de produção, para tentar ampliar o seu crescimento econômico sem que seja exclusivamente atrelado a outros países. Então a gente pode perceber aqui que o Brasil, né, entre os países, né, a gente pode ver que nós estamos muito atrás, a partir da análise da nossa coloração aí, nós podemos ver que nós estamos muito atrás no nível de investimento. Portanto, se nós não investirmos, né, como foi feito lá no processo inicial da nossa industrialização pelos cafeicultores, dificilmente nós sairemos dessa zona que nós nos colocamos como um país em desenvolvimento ou um país emergente. É preciso, portanto, que amplie-se o desenvolvimento através da ampliação do gasto público com pesquisa, do gasto privado também, mas é importante do gasto público. Outra questão importante que a gente viu ao longo de todo o processo de industrialização brasileira, né, um processo muito segmentado em algumas regiões. A gente pode ver ali uma mancha muito forte em São Paulo, né, que gera um forte peso na economia nacional, algumas áreas, né, próximas ali a Belo Horizonte, Rio de Janeiro, mas a gente pode ver que a economia industrial brasileira, que é uma base importante da nossa economia, é bastante dispersa. Além de ser bastante dispersa, né, nós temos uma concentração que representa grande parte de toda a nossa economia num único lugar, principalmente num único estado, né, sendo São Paulo representando cerca aproximadamente de 30% de toda a economia nacional. Então a gente vê que existe uma desigualdade econômica baseada na desigualdade industrial, que é fruto do processo de desenvolvimento que a gente discutiu ao longo de todas as últimas aulas. E outra coisa importante quando a gente fala é que toda essa concentração industrial, né, também gera um processo de poluição. Né? A poluição aumentou muito em decorrência do avanço da industrialização e da urbanização. A gente sabe disso, principalmente nesses grandes centros do Sudeste e do Sul. Né? E sua escala deixa de ser local para se tornar planetária. Né? Gradativamente, quando a gente fala de industrialização, nós estamos falando de planeta como um todo. Né? Isso não apenas porque a indústria é a principal responsável pelo lançamento de poluentes no meio ambiente, mas porque, como a gente sabe, a industrialização de uma região acarreta em sua urbanização, né, com grandes concentrações humanas em algumas cidades. Então, essa aglomeração urbana, ou seja, a quantidade de pessoas, de indústrias num só lugar, é uma fonte de poluição e implica uma série de problemas ambientais, como acúmulo de lixo, né, volume de esgoto, emissão excessiva de gases poluentes, congestionamento, tráfego, entre uma série de outros problemas.